Olá, no programa de hoje vamos falar sobre saúde. Você sabia que a obesidade vem crescendo entre a população brasileira? Pois é, os brasileiros estão mais gordos, é o que diz uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, que entrevistou 40 mil pessoas de fevereiro a dezembro de 2016. Os dados divulgados recentemente colocam em alerta as pessoas e a população gaúcha também, já que o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com maior número de pessoas com sobrepeso, 63% da população. É sobre isso que a gente vai falar aqui no programa em instantes, depois do intervalo. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni, o convênio entre Unicruz e Unicred, para tornar seu sonho realidade. CredUni, segurança para você ir além. Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garoto prevenido. É claro. Mas tem outras formas de prevenir a AIDS. Como você sabe? Se liga. Semana passada eu fui dar um rolê com meu primo e o moleque me disse: ontem à noite saí com carinho e pá, mas não usei camisinha. Fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a PEP. E já tô tomando a parada. PEP? É, medicação pós-exposição. Você tem que tomar até 72 horas após a transa, porque aí você impede a infecção do HIV, sacou? Já é um tipo de tratamento. Voltando. Meu primo ligou pro carinha e o carinha disse: caraca, mano, verdade. Eu vou no posto de saúde fazer o teste de AIDS, tá ligado? Lá no posto ele conheceu uma mina que tá grávida e ela mandou real pra ele. Se liga. Quando eu engravidei, já comecei logo o pré-natal e fiz o teste de HIV. Que se eu tivesse, já começava a tratar pro moleque não pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma. Pera que tem mais. A mina contou pro carinha, que contou pro meu primo, que contou pra mim, que ela conhece um casal onde um deles tem HIV e o outro não. E o cara que tem, tipo, bom, com o tratamento a contagem do vírus fica tão baixa que reduz muita chance de eu passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre, pra prevenir contra outras DSTs, tá ligado? Da hora isso. Ah, a prevenção tem várias, mas agora é só eu, você e a mais simples delas, a camisinha. Sempre. Estamos de volta com o Sala de Estar, hoje conversando com o Dr. Elvio Pereira. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor. Olá, tudo bem, Luciana? É um prazer estar de novo aqui contigo. Já tivemos outros encontros para falarmos sobre saúde e hoje é um prazer estar de volta contigo aqui. Que bom. Então, doutor Elvio, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, o nosso estado é um dos que apresenta maior registro de pessoas com sobrepeso. Eu vou lhe perguntar se o estilo de vida que o brasileiro vem levando hoje é um dos principais fatores que vem contribuindo para esse aumento de peso. Com certeza. A qualidade do alimento, por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje é apontado como o estado há muito tempo já, como com maior índice de sobrepeso e obesidade. Mas isso está muito vinculado ao tipo de alimento nosso. É churrasco, é a carne gorda, é uma alimentação assim realmente substanciosa, né, do ponto de vista de gordura, e isso com certeza está sendo definitivo para o nosso aumento de peso. É claro que tem outros fatores, né? Além do alimento, a pouca atividade física que as pessoas desenvolvem, porque até o dia a dia delas é muito movimentado, muita atividade, né? E isso tira a pessoa da atividade física e, por consequência, vem o aumento de peso, né? Essa falta de atividade física que as pessoas estão deixando de lado, quem tem a intenção de retomar a atividade física pode fazer ela com que frequência durante a semana? É necessário ser todos os dias ou não? Estudos dizem que a atividade física diária tem um rendimento maior, né, no que diz respeito à perda de peso. Mas a gente, né, já fica satisfeito quando a pessoa consegue fazer até 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana a atividade física. Uma atividade de 40 minutos, 1 hora, não precisa ser mais que isso, né? Já é suficiente para poder manter uma queima calórica, né, suficiente para equilibrar a sua ingesta, né, com a queima. E isso, então, faria com que a pessoa conseguisse manter
um peso estabilizado. Né? Então, só que o que a gente vê é que às vezes tem muito caminhador de fim de semana, né? Então é uma atividade física que não chega a ter um resultado substancial. É bom para a atividade aeróbica da pessoa e tal, né? Mobilizar-se, mas não que ela vá ter uma queima eficiente que traduz em diminuição de peso. Mas não deixa de ser bom também, né? Não tem o resultado como se esperaria que tivesse. Sim, o resultado é mais escasso, é escasso. Sim. Mas uma frequência de 3 vezes por semana já é, né, uma boa alternativa para diminuir seu peso. É o ideal para ir começando e depois pegando gosto pela coisa, fazer todos os dias. Sabe que isso é interessante. Toda vez que a pessoa engrena, vamos dizer, numa atividade física, ela libera, né, uma substância, um hormônio chamado endorfina. Sim. E ele, por sua vez, quando a pessoa não libera esse hormônio, que isso vem através da atividade física, uma das causas, né? Ele sente falta. Então, isso é que nem um vício, né? Quanto mais faz, mais vontade vai ter que fazer. Sim. Quando deixa de fazer, vai ser ressentida a falta. Né? Então, a continuidade, né, é fundamental, né, na atividade física, até para que isso também se desenvolva, esse mecanismo no interior da pessoa, a parte hormonal da pessoa, e que favoreça daí ela a manter-se, né? Sim, claro, na atividade. É como uma cachaça, né? Sim. Quanto mais faz, né, quanto mais toma, mais tem vontade. Tá certo. A gente sabe que a obesidade tem relação com várias outras doenças, né? Quais são as doenças que vêm da obesidade e do sobrepeso, que estão relacionadas? Assim, a obesidade, como é a primeira coisa, as pessoas têm que entender obesidade como doença. Que eu acho que não entendem ainda. Isso é um paradigma que tem que ser quebrado. Obesidade é doença. Né? Existe o Código Internacional de Doenças, o CID, que tem lá o seu número. Então, se está rotulado lá como doença, é doença. Né? Não é só um problema estético. Sim. Né? Que a pessoa, o que chama atenção na pessoa e que ela se incomoda, às vezes é a estética. Pela estética. E não é uma doença. Né? E essa doença é uma doença metabólica, ou seja, gera no nosso organismo alterações em outros sistemas. Né? Então, aumenta o colesterol, aumenta o triglicerídeo, a glicose, né? E aí vem o quê? Vem a hipertensão, né? A doença cardiovascular, pode vir os infartos, né? Doenças osteoarticulares, joelho, coluna, quadril, quer dizer, vem comprometendo todo o organismo da pessoa. E às vezes a pessoa não precisa ter 40, 50 quilos acima do que deveria. 10, 15, 20 quilos, dependendo do organismo de cada pessoa, já é suficiente para começar a promover essas alterações metabólicas. Então, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que a obesidade é a mãe das doenças. Né? Porque a partir dela, né, vem toda uma cadeia de outras doenças. Como que eu já mencionei para ti. E a hipertensão, né, o diabetes, a dislipidemia, a gordura no fígado, né? Que hoje, né, a incidência está muito alta porque as pessoas estão muito acima do seu peso, estão comendo muito errado. Sim. E isso aí está desencadeando, né, uma enormidade de doenças e todas, né, vai contribuindo para diminuir a longevidade dessa pessoa. Né? É que nem uma ferrugem, né? Quanto mais aumenta, mais ela corrói. Claro. Então, a obesidade, quanto mais tempo a pessoa mantém-se com ela, mais doenças vão aparecendo. Sim. Né? E qual é o momento que a pessoa tem que se ligar que, eu aumentei de peso, né? Ela vem aumentando gradativamente, mas não vem dando bola para essas questões. Qual é o momento que ela tem que ligar a luzinha e o start dizer assim, não, agora, pera lá, eu preciso procurar ajuda, está na hora, né? Quando passou dos 10, dos 15, dos 20, como é que é? Não, assim, nós temos uma forma para calcular o nosso peso, o nosso índice de massa corporal, que é
Conhecido IMC. O IMC. É uma medida, ela foi criada há muitos anos atrás, é um tanto empírica, mas ainda hoje, como é uma medida internacional, ela fica. Né? Tem outras maneiras de se medir, mas são de maior custo. E o IMC é uma balança, uma trena, tu calcula ele, né? Então, assim, ó, o IMC seria, né, o teu peso dividido pela altura ao quadrado, aí vai dar um determinado número. Se esse número for acima de 25, tu já entra em sobrepeso, né? E até 30, de 25 a 29,9, seria sobrepeso, né? Então, estaria numa faixa de 10, 15 quilos acima. Essa faixa, quando tu entra nela, acende essa luz, né? Quando passa dos 30 de IMC, daí já entra o que a gente chama de obesidade. Aí obesidade é grau 1, né? Acima de 35, obesidade é grau 2, acima de 40, obesidade 3, né? Ou mórbida. Né? Então, passou disso, já acendeu a luz. Então, né, convém que as pessoas já comecem a ter um cuidado com a alimentação, né? Se não praticar algum tipo de atividade física. Atividade física não quer dizer academia. Sim. Tá? É academia, é natação, é corrida, é caminhada, etc. Quer dizer, qualquer tipo de atividade física. Resumindo, mexer-se. Claro, né? não ficar parado. Promover queimas de caloria. Isso que é importante. Que é importante. É importante. Porque daí tu vai ter um balanço, né? Sim. Calórico que fica, né, dentro das tuas necessidades basais diárias. Né? Sim. Isso que é importante. Há alguns dias a nossa equipe conversou com uma nutricionista que trabalha com o senhor, a Larissa Martins, que ela falou que uma das principais causas do aumento de peso das pessoas é a falta de rotina. A gente vai ver esse VT agora e depois vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Nos últimos 10 anos, a parcela de obesos cresceu em 60%. Segundo essa nutricionista, um dos principais fatores para o ganho de peso é a falta de rotina. Normalmente, o problema maior que aparece, né, quando vem na procura do nutricionista, é a falta, normalmente, de bons hábitos, né, de rotina alimentar, que as pessoas têm muita dificuldade em ter essa rotina, de criar a rotina. Muitas vezes, eu já sei o que eu tenho que comer, e aí, mas eu não consigo botar na prática, né, e aí a gente tem que trabalhar isso, a pessoa criar uma rotina, criar esses hábitos, então, sabe o que tem que comer. Então, como botar em prática isso? A obesidade vem crescendo cada vez mais, não só no nosso país, em todo o mundo, né? E isso vem gerando realmente um alerta para todos nós profissionais da saúde, em função realmente de que é um cuidado que a gente tem que ter, alertar as pessoas para isso, mas ao mesmo tempo a gente já tem uma consciência do que tem que mudar. Pois é, você viu aí a Larissa falando sobre a falta de rotina que as pessoas têm com a alimentação. E é difícil as pessoas retomarem essa rotina na alimentação, doutor Elvio? Olha, é difícil, né? Porque tu te acostumar com o hábito alimentar, né? Não é fácil. Tu te acostumar com a comodidade de chegar em casa e sentar no sofá, ver televisão, né, um petisco, ao invés de ir para uma academia. É difícil. É fácil também. Tem que ter determinação, então, né? Assim, a pessoa tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, tem que ver qual é a qualidade de vida que ela quer para ela, né? E em cima disso, então, traçar seus objetivos. Sim. Claro, é fundamental o controle alimentar, a reeducação alimentar. A gente tem que ter, dificilmente se tem, mas o que se deveria ter é uma disciplina. E quanto mais cedo começar, melhor. Em quantidade e qualidade. Né? Mas assim, nós com essa culinária gaúcha, né? Fica difícil. Sim. Né? Aqui no sul, principalmente hoje, aqui em Cruz Alta, por exemplo, existe muito aquela reunião familiar dos amigos. E o que é? Gira em torno da comida. Para comer. Sim. É uma festinha disso. Sempre se tem um motivo para se reunir
conversar, tomar um aperitivo e comer um churrasco, ou uma pizza, uma lasanha, seja o que for. Quer dizer, né, nós temos uma oferta alimentar e temos uma gula por ele também. Sim. E isso é difícil controlar. É claro que a hora que nós começarmos a ter, né, uma disciplina, um controle alimentar, começarmos a fazer alguma atividade física, alguma coisa, vai melhorar a nossa qualidade, vai diminuir o aumento de peso, as doenças associadas à obesidade, né? A longevidade vai aumentar, com certeza. Então, é um conjunto de fatores, mas é difícil, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, em instantes a gente volta conversando mais sobre sobrepeso e obesidade. Não sai daí. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A Universidade de Cruz Alta, a partir de agora, conta com um complexo de pesquisa no agronegócio que é formado pela área experimental e área de produção animal da instituição. O espaço é destinado para a pesquisa, o ensino e a extensão e atende às demandas da universidade e aos interesses regionais no que se refere a estudos de experimentos, de produção animal e de preservação ambiental. O complexo de pesquisa no agronegócio da Unicruz auxiliará as aulas práticas dos acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação, contribuindo na formação da mão de obra altamente qualificada, da produção do conhecimento e da transferência de tecnologias aplicadas na região, sempre buscando desenvolvimento regional através de parcerias entre a universidade, empresas, entidades e cooperativas. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje falando sobre obesidade. Eu converso com o Dr. Elvio Pereira. No final do primeiro bloco, Dr. Elvio, a gente falava sobre a rotina alimentar. E eu queria lhe perguntar uma coisa. Hoje está muito na moda, né, a questão da dieta low carb, né? Algumas delas têm uma restrição calórica bem grande, né? Mas alguns outros tipos, né, promovem muito a ingestão de comidas gordurosas, onde tu come comida gordurosas e tira o carboidrato da tua alimentação. Eu lhe pergunto se esse tipo de dieta, se as pessoas fizerem sem a ajuda de um profissional, não pode ser maléfico à saúde delas. Por exemplo, uma ingestão de gordura em excesso pode trazer problemas de gordura no fígado e outras patologias também, né? Olha, com certeza. Na verdade, dieta, essa palavra é uma coisa que eu não gosto muito, eu sempre discuto com meus nutricionistas. Eu acho que dieta é algo que tu faz, que é temporário, é transitório e logo tu volta para o teu estágio anterior de hábito alimentar. Né? Eu sempre costumo dizer que o principal seria a reeducação alimentar. Né? Se tu reeducar uma pessoa do ponto de vista alimentar, essa pessoa vai diminuir o peso dela e vai manter o peso dela. O que é o importante, né? As dietas, seja ela qual for, ela tem um curto tempo de efetividade. Porque toda vez que tu sai fora do teu hábito alimentar, que é errado, né? Tu tende a voltar para ele. E essas dietas, por exemplo, se tu tira carboidrato, bota gordura, tira isso, bota aquilo, o que que é? Isso está fora
do teu dia a dia. Sim. Né? Pode dar um efeito a curto prazo, mas ninguém vai se manter comendo só gordura ou mais gordura por um tempo, né, longo. Ninguém vai deixar de comer o carboidrato. Eu acho que essas dietas que da moda que surge, elas são muito radicais para um lado ou para o outro. E isso leva a elas até terem um período fugaz de mídia e de, é isso, aquilo. Quer dizer, dieta sempre, ou já houve milhões, vai haver outros milhões, tá? Então, eu sempre digo assim, ó, eu acho que nós temos, nossas formações em nutricionistas são excelentes, né? Eu acho assim que o nutricionista é uma pessoa, é um profissional fundamental para organizar. Ele está aí para organizar, né? Nos dá uma disciplina, uma orientação, né? É um educador de como tu te alimentar, né? Então eu acho assim, ó, essas dietas, eu acho que eu não vi nenhuma dieta até hoje vir, né? E existir até hoje. Não. É assim, ó, é tipo, né, saiu uma, entra outra. Vem, aí uma pessoa lá não sei aonde no mundo diz, ó, tal coisa é bom. Vamos lá. Todo mundo faz, né? Mas se tu for analisar a parte metabólica de cada uma dessas dietas, é impossível que a pessoa consiga manter. Sim. Né? E se ela, por exemplo, essa da ingesta da gordura, tudo bem, mas e dali a pouco, por quanto tempo ela vai usar? E se essa pessoa já tem alguma alteração metabólica, de dislipidemia, já tem um grau de esteatose e tal, como é que fica? Agrave. Então, assim, ó, eu acho que ainda eu sou um defensor da reeducação alimentar, né, da disciplina alimentar, é por aí. De retomar essa rotina. Dietas, tá, Luciane, vai haver sempre. Sim. Né? Eu não digo que é ruim ou bom, não. Eu só sei que, só observo que elas têm um curto período de tempo de aplicação, né? E tudo que é muito radical não dá resultado. E também não vale a pena as pessoas ficarem nesse efeito sanfona, né? Emagrece um pouco, engorda, emagrece e engorda. Isso aí é o que mais ocorre com essas dietas. Eu sempre digo assim, ó, para tu diminuir peso, né, tu tem que ir progressivo, né, lento, não adianta tu perder 10 quilos num mês, isso aí é uma agressão metabólica no nosso organismo. A gente sabe que uma perda fisiológica vai de 2,5 a 3 quilos ao mês. Isso é uma perda fisiológica. É aquela perda que o organismo não reconhece como agressão. Agora tu perde 8, 10 quilos, tem pessoas que perdem. Isso aí, ó, é uma agressão. Né? O organismo interpreta isso como agressão. E esses fatores são os que levam ao reganho, o efeito sanfona depois. Né? Tudo que é muito imediatismo e radical, até a pessoa pode ficar satisfeita no momento. Mas depois... Mas vai vir o efeito rebote. A obesidade tem alguma relação com os fatores genéticos? Tem assim, ó, o fator genético, o endócrino, o metabólico, o do meio externo, como alimentar, o físico, é um conjunto, mas tem estudos assim, ó, se o pai é obeso e a mãe não, o filho tem, né, praticamente a metade de chance. Se os dois são obesos, praticamente essa criança tem de 75% a 80% de ser obesa também, pelo fator genético. Então, assim, ó, a genética é um fator predisponente à obesidade, sim, né? Assim como tem os fatores endócrinos, né? Problemas de tireoide, coisas assim, que colaboram, mas não são sim, tão determinantes. Mas o somatório dos fatores, né, que a pessoa tem,
né, que leva ao aumento de peso. Quais são os casos que são indicados a cirurgia bariátrica, doutor? A gente vê muitas pessoas com sobrepeso, né? Mas qual é o momento certo de procurar ajuda? Qual é o momento certo quando essa pessoa precisa fazer uma cirurgia? Eu sempre digo assim, ó, a cirurgia na obesidade, tá? Ela chega quando os outros fatores todos falharam, né? São normalmente aquelas pessoas que têm um IMC, um índice de massa corporal acima dos 35, né? Já com doenças associadas, né? Hoje já tem uma portaria que libera a cirurgia acima dos 35 de IMC com doença associada, né? E essa é já uma grande, né, fatia de alcance, né, de obesos que tem indicação cirúrgica. Abaixo dos 35 fica reservado para aqueles pacientes que têm assim, um diabetes severo, um hipertenso severo e tal. Então, já tem um quadro de doenças associadas bem evolutivo e complicativos. Sim. Então, aí também pode-se viabilizar a cirurgia, mas a indicação, né, é acima dos 35. A cirurgia metabólica do diabetes, por exemplo, acima dos 30 é possível já fazer. Né? Existem estudos, até para que o índice de massa corporal não seja o único indicativo de uma cirurgia, né? Não, que seja visto o conjunto, né, de doenças que está associado ao peso da pessoa. Porque às vezes tu tem uma pessoa de 40 de IMC, indicação cirúrgica, mas que ela não tem ainda comorbidades. Mas ela vai ter, ela já tem as comorbidades, só que não se manifestaram ainda. Porque assim, ó, às vezes a pessoa diz, não, mas eu tenho obesa mórbida, mas eu não tenho nada, tudo bem. Não, ela não tem, mas ela já tem alterações metabólicas no seu organismo. É uma questão de tempo para se manifestar. Né? Então, assim, às vezes tu tem uma pessoa assim, né, e que tem indicação e tu acaba não fazendo, ou a pessoa não fazendo achando que não. Tem que fazer igual. Né? Assim, às vezes, tu tem uma pessoa com 35 de IMC, com todas essas doenças, que tem indicação e que a pessoa não quer fazer. Né? Mas o risco que ela está exposta é a mesma. Né? Essa cirurgia ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde? Ela, assim, ó, ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, só que tem núcleos, né, que fazem pelo SUS. Porque isso demanda um credenciamento de alta complexidade para a cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, aqui nós temos alguns centros no Rio Grande do Sul que fazem. E Cruz Alta faz? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Vamos ver se, quem sabe, no futuro nós façamos. Assim, ó, só que, assim, ó, hoje, o nosso número de obesos cirúrgicos, né, passa dos 15 milhões no Brasil, né, e que não tem acesso. Né. Hoje, se faz mais de 100 mil cirurgias via convênios, e se faz 10, 15 mil pelo SUS. Né. Mas por quê? Porque, por exemplo, o SUS, ele libera 8 cirurgias por mês por centros que fazem a cirurgia bariátrica. Que é um número muito baixo. Né? Nessa fila, entra 200, 300 por mês. Então, é uma fila que não vai acabar nunca. Né? Então, assim, ó, é uma dose homeopática. Claro. Eu sempre digo assim, ó, aqueles que fazem vão ter o benefício, mas, infelizmente, assim, ó, aqueles que não fazem vão ficar sem fazer. E hoje saiu já um estudo vendo que o índice de óbitos dos pacientes que estão na fila é extremamente alto. Né? Então, são pacientes que estão ali, precisam do procedimento, mas que não tem como, né? Morrem à espera. O Ministério da Saúde lá libera 8, né? Nós temos 4, 5 centros do Rio Grande do Sul. 5 vezes 8, 40. 40 pessoas por mês vão à cirurgia no Rio Grande do Sul. E
cada lista dessas entra 200, 300 por mês. É um absurdo. Né? Então, fica difícil tu controlar isso aí. É complicado. Mas talvez um dia melhore. Pois é. A pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela volta a ter peso se ela não engrena numa rotina alimentar, num novo estilo de vida? Ou ela, uma vez feita a cirurgia, nunca mais ela vai ser obesa ou vai ter o sobrepeso? Isso seria bom, né? Mas não. Assim, ó, nós temos que entender uma coisa, tá? A cirurgia não é um milagre. É um procedimento, né, que dá o melhor resultado em termos de perda de peso para aquelas pessoas que precisam, com certeza. Né? A cirurgia tem 2 tempos que eu costumo definir. Um é daqui para baixo, né, que é o período cirúrgico propriamente dito, que é a parte mecânica da cirurgia, né, que tem uma ação até estabilizar, né, a parte alimentar da pessoa em torno de um ano e meio, 2. Então, até 1 ano e meio, 2, 3 talvez, depende de cada um, é o período em que a pessoa, né, perde peso, né, estabiliza seu peso, né, e aí, quando estabiliza o peso, eu sempre digo que passa daqui para cima, a segunda etapa da cirurgia, ou seja, né, ela tem que ter o acompanhamento adequado com a equipe, né, multidisciplinar, né, isso é fundamental, né, até para que tenha um pós-operatório mais tranquilo, sem intercorrências ou mínimas intercorrências, não quer dizer que não vai ter uma náusea, um vômito, uma dor, mas isso normalmente, quase 100% das vezes, é por algum erro ao alimentar-se. Tá? Então, tendo o acompanhamento adequado, mudando os seus hábitos alimentares, né? Tendo aquele padrão alimentar, vai poder comer de tudo? Sim, mas não tudo, né? É diferente. Então, vai ter quantidades, claro que vai comer muito menos, né? Se ela tiver comer dentro do padrão que é recomendado, adequado para ela, tiver uma atividade física, que é fundamental também, não é operar e ficar sentado esperando, vai emagrecer no início, mas depois pode começar a reganhar peso. Então, o que acontece assim, ó, a cirurgia diminui peso, mas a pessoa tem que ter mudanças de hábitos e comportamentos. Reeducação alimentar, atividade física, ela pode manter o peso para o resto da vida. Agora, se ela não fizer nada disso, jogar tudo para a cirurgia, não vai ter sucesso que ela quer. Com certeza, em determinado momento, ela vai ganhar peso. Se vai ganhar 1, 2, 10, 20 quilos, depende dela. Né? Então, o acompanhamento ao paciente cirúrgico é fundamental. Não 1 ano, 2 anos, 3 anos, é permanente. Não precisa ir no médico, no nutricionista, cada 3 meses. Cada 6 meses, faz os exames, está tudo bem. Né? Pronto, é isso aí. É o que precisa. Agora, é claro, eu sempre aquilo que eu disse no início. Se a pessoa tiver uma meta, um objetivo, né, para a vida dela, ela consegue. Isso é o fundamental. É o fundamental. Há quanto tempo que o senhor trabalha com a cirurgia bariátrica? Eu trabalho mais de 15 anos. Mais de 15 anos, tá. Tenho mais de 800 pacientes operados. Operados. Desde que o senhor começou a trabalhar com a questão da obesidade, o senhor trabalha com uma equipe multidisciplinar. É multi e inter. A equipe multidisciplinar, isso é uma questão de semântica. A multidisciplinar são diversos profissionais atendendo determinado paciente. A equipe interdisciplinar é a mesma equipe atendendo esse paciente, só que o fator interdisciplinar significa o quê? Que existe, né, a discussão de cada caso. Existe uma troca de informação entre os profissionais. Por exemplo, nós temos uma reunião toda quinta-feira em que a gente discute todos os pacientes a serem operados e os que já foram operados. Né? Então, isso é interdisciplinar. Então, o ideal é, além de multi, ser inter. Essa troca de informações. E é onde o paciente normalmente tem mais sucesso, né?
e o acompanhamento é feito de maneira mais integral. Para que a gente possa encerrar, doutor Elvio, eu dei uma pesquisada a respeito do trabalho de vocês e eu vi que na clínica de vocês têm uma caminhada orientada. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho a respeito disso. Essa caminhada é para incentivar os pacientes ela é direcionada só para os pacientes e para incentivá-los a voltar para uma atividade física, ou quem quiser participar dessa caminhada orientada, voltar para uma atividade física, também pode fazer parte desse grupo? A caminhada é assim, ó, em primeiro lugar, é para os pacientes e para todas as pessoas que tiverem né, interesse, que gostarem de sair num grupo, caminhando e tal. E também é espécie de ser motivacional. Eu acho assim, ó, nós estamos fazendo isso, já fizemos outra época, voltamos a fazer agora, né? Porque entendemos que também é uma maneira, né, das pessoas, né, saírem. Se estimularem. Ter, por exemplo, assim, bom, sábado, 8 horas da manhã, agora no inverno talvez a gente vá alterar um pouco o horário, né? Eu tenho uma atividade para caminhar, para sair, aí tu caminha e tal, pá, né? Tem algumas orientações, até vai ter agora, tá para ser marcada, a gente vai conseguir com um laboratório uns kits para dosagem de glicose e tudo, antes de sair vai fazer a dosagem e tal. Quer dizer assim, ó, são coisas que a gente vai associando a isso, até para mostrar para a comunidade, e foi sempre um interesse nosso, né, tá inserido na comunidade, levando né, esse esclarecimento, essas situações, para motivar. Né? É uma forma de a gente, né, de repente, tirar alguma pessoa de dentro de casa e tal, sair, né, fazer novas amizades, fazer uma coisa interessante também, né? Faz uma caminhada descontraída, né? Tem um preparo antes, tem um preparo depois para a caminhada. É orientado, tá? Eu acho que isso é para toda a nossa comunidade. Para quem quiser, chega ali, saímos, conversando. Quem quiser participar, liga lá na Clínica Equilíbrio, pede as informações. É uma coisa descontraída. Sim. E num grupo, né, às vezes fica mais fácil de incentivar as pessoas a voltarem para a atividade física. Um puxa o outro, né? Exatamente. Sabe o que vem, viemos de novo e tal. Quer dizer, é uma coisa muito interessante. É bom. É bom. É bom, é bom. O senhor participa junto? Eu participo sempre que dá, eu participo. Esse fim de semana eu não participei, porque eu estava numa reunião em Porto Alegre, da nossa sociedade de cirurgia bariátrica, então eu não fui, né? Mas eu... Sempre que pode estar lá. Não, tem que estar lá. Tá certo, doutor Elvio. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Sala de Estar. Foi muito bom poder estar levando um pouquinho de informação, né? E falando sobre essa questão de sobrepeso, doenças associadas, né? E sobre essa rotina alimentar que as pessoas também têm que ter. Com certeza. Eu acho que isso é uma obrigação, eu acho, de todos nós, dos veículos de comunicação, dos profissionais que... lidam nessa área, trazer informação. Sim. Porque realmente é uma doença muito crescente e que está trazendo consequências que a gente poderia minimizar, né? Sim. Então, essa é a nossa intenção, ajudar esse pessoal. Tá certo. Obrigada, doutor Elvio. Obrigado. A gente vai colocar o telefone do doutor Elvio aí no vídeo, quem quiser entrar em contato para obter alguma informação. O programa de hoje vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. O cara da